In progress. Então, pronto, vamos começar. Gostaria de desejar uma boa tarde a todas as pessoas que nos assistem ao vivo aqui de Portugal e também do Brasil. E um bom dia, boa tarde, uma boa noite a todas as pessoas que nos assistirão posteriormente na nossa página do YouTube, que, como todos sabem, esse evento vai ficar gravado para ajudar os alunos que, infelizmente, não puderam estar aqui conosco hoje. Nós vamos dar início ao último Como Escrever um Relatório dessa gestão. E essa quinta edição do Como Escrever um Relatório foi dedicada aos estudantes do ano 2021-2022, que atualmente se encontram na fase de escrita dos relatórios. E acho que nada como encerrar esse projeto trazendo a vocês um checklist da revisão final do relatório, tendo como orador ninguém menos que o professor doutor Antônio Pedro Barbas Homem, que, além de ser professor catedrático aqui da FDU, também é presidente do Conselho Científico da faculdade. Senhor professor, eu agradeço imensamente, em nome de todo o NELB e em nome também de toda a comunidade acadêmica brasileira aqui dessa faculdade, o aceite do nosso convite para estar aqui conosco hoje, tirar um pouquinho do seu tempo, que nós sabemos que é corrido, enquanto professor aqui da faculdade e presidente do Conselho Científico, e eu espero que nossos espectadores aqui tenham, nesse evento, uma ótima oportunidade para tirarem as suas dúvidas e que, pronto, seja uma luz no fim do túnel para todos esses alunos. Muito obrigada mais uma vez e passo agora a palavra ao Carlos. Boa tarde a todos que estão em Portugal, boa tarde a todos que estão no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Vamos iniciar mais um evento, Como Escrever um Relatório. É um momento de suma importância para nós mestrandos. Me chamo Carlos, sou mestrando da Faculdade de Direito de Lisboa e trouxemos para o evento, como a presidente Leandra já nos apresentou, o professor doutor Antônio Pedro Barbas Homem, que é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde é também presidente do Conselho Científico, membro da Comissão de Conciliação e Bons Ofícios dos diferendos entre os Estados da Unesco, por eleição da Assembleia Geral, membro da Congregação de Educação do Vaticano, por nomeação do Papa Francisco, advogado e jurisconsulto, árbitro, foi reitor da Universidade Europeia entre os anos de 2017 e 2020, coordenador da Comissão do Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação entre os anos de 2012 e 2017, diretor do Centro de Estudos Judiciários entre 2011 e 2016, pró-reitor da Universidade de Lisboa entre 2008 e 2010 e vice-reitor da Universidade de Lisboa. Foi, entre outras funções, presidente do Conselho Pedagógico e vice-presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi também professor convidado e visitante das faculdades de Direito da Universidade de Coimbra, Universidade de São Paulo e outras universidades dos Estados Unidos da América, Brasil, Índia, Angola e Moçambique. Basicamente, o evento vai ser dividido em duas partes, na qual a primeira parte, o nosso professor doutor orador nos apresentará um checklist final de como escrever um relatório e durante o evento, quem for tendo dúvidas durante a apresentação, pode escrever no chat, levantar a mão, mas preferimos perguntas no chat para que, assim que for aberto para perguntas, nós faremos perguntas ao professor e, sem mais delongas, bom evento. Vai ser um excelente momento para tirar as dúvidas, para sanar qualquer dúvida, porque esse evento é muito importante. Nós temos uma sumidade aqui na nossa presença para tirarmos qualquer dúvida e esclarecer o caminho de como escrever um relatório. Então, agradeço a todos os presentes, agradeço ao professor e passo agora a palavra para o professor doutor. Muito obrigado a todos e parabéns pela iniciativa, mas muito em especial gostava de começar por agradecer a todos por terem escolhido a Faculdade de Direito para os vossos estudos de pós-graduação e desejar as maiores felicidades. Infelizmente, este ano ainda não foi um ano normal, foi ainda um ano muito atribulado com a experiência do Covid. Aqueles que estão em Lisboa podem estar neste momento a saborear um pouco do que é o ambiente normal da cidade de Lisboa na altura dos Santos Populares, portanto, uma altura de muita festa em Lisboa, também de muita bebida,
mas é também um sinal realmente de que a faculdade e a vida está a voltar ao normal. Por isso, votos das maiores felicidades a todos e a esperança de que no próximo ano seja possível um reencontro presencial, que é outra coisa. Portanto, enfim, há pouco conversava com a direção do NEL, realmente os novos meios são fantásticos, mas não substituem a interação pessoal na sala de aula e em algo que é fundamental na vida universitária, que são os corredores, a biblioteca, a possibilidade de conversar, e certamente vão ouvir falar de muitos colegas que as boas ideias nascem frequentemente, não quero ser mal interpretado, enfim, o contexto é de festas populares pela noite fora, mas muitas vezes as ideias vêm no bar, em conversa com professores, com colegas, enfim, e também nas discussões fora da sala de aula. Mas no contexto da sala de aula, que é aquilo que nos ocupa, gostava também de salientar o seguinte ponto. Fui eleito pelo Conselho Científico para presidente do Conselho há poucos meses, enfim, há 3 meses, num contexto complicado da vida da Faculdade de Direito. E não queria deixar também de transmitir a todos os colegas a seguinte mensagem. Primeiro, de que os órgãos da faculdade, o Conselho Científico, a direção, não tolera comportamentos que são contrários à ética académica, e por isso criou todos os instrumentos para que os estudantes, se tiverem alguma razão para se queixar, poderem apresentar também da forma mais adequada, nomeadamente respeitando a confidencialidade, qualquer tipo de situação que entendam transmitir à direção e ao presidente do Conselho Científico. E, portanto, gostamos muito de os ter aqui, e uma das mensagens que sempre procuro transmitir é o de que, para além do ambiente académico, a Faculdade de Direito é também um lugar de crescimento, não é? Crescimento intelectual, crescimento cívico, e aquilo que nós gostamos de pensar é que os estudantes, portanto, sejam portugueses, sejam brasileiros ou de outra nacionalidade, sejam felizes na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Portanto, é também disso que se trata, é também, enfim, dessa vida comum, dessa vida comunitária no âmbito de uma universidade. E por isso, como o tema é sobre relatórios, é importante perceber realmente qual é a missão da universidade, porque é isso que está em causa. Nós, na Faculdade de Direito, enfim, é uma autocrítica que faço a mim próprio, mas não tenho conseguido resolver o assunto, estamos, por vezes, demasiado centrados no problema da avaliação. Aquilo que é a missão da universidade é ensinar e aprender. E o ensinar e aprender é em conjunto. A avaliação é necessária, mas não é o essencial da vida académica. Na organização dos planos de estudo, do curso de Direito, licenciatura, os mestrados e o doutoramento, várias vezes os professores da Faculdade de Direito foram confrontados com a necessidade, na Faculdade de Direito, como em qualquer faculdade, de repensar os planos de estudo. Se forem olhar para o regulamento dos mestrados e doutoramentos, há um conjunto de indicadores que é apresentado como o patamar do que se considera ser um curso de mestrado e, no caso do doutoramento, um curso de doutoramento. Os cursos de mestrado, como sabem, têm, por sua vez, 2 perfis, consoante o mestrado seja um mestrado de tipo científico ou um mestrado de tipo profissional. E não apenas os cursos são muito distintos na sua organização e funcionamento, mas também as regras de avaliação nesses cursos são também diferentes. O curso de doutoramento, por outro lado, corresponde a uma, diria, especificidade de muitas universidades portuguesas. Em muitas universidades estrangeiras não há propriamente um curso de doutoramento, e o doutoramento é essencialmente um trabalho que é feito por um determinado estudante de doutoramento e um professor ou um conjunto de professores, nomeadamente reunidos num centro de investigação. Nós sentimos, no entanto, quando organizámos os cursos na Faculdade de Direito de Lisboa, sentimos que era vantajoso para os estudantes que houvesse um determinado perfil de cursos e
que esses cursos existissem, quer ao nível do mestrado, e agora vou concentrar no mestrado científico, e ao nível do doutoramento. Verificamos também, de alguma forma, pela experiência, que os estudantes que dispensavam dos cursos, por vezes não concluíam depois o grau de mestre ou o grau de doutor. E por isso, portanto, essa lição, que é uma lição retirada do saber empírico, ajudou-nos a mapear, de um lado, qual é que deveriam ser as exigências na organização do curso de mestrado e de outro lado, e de doutoramento, e de outro lado, quais é que deveriam ser, para usar a expressão inglesa, os outputs, as exigências que nós deveríamos colocar à saída da frequência do curso. Sabemos que o essencial no mestrado e no doutoramento não é o curso e não é o relatório. O essencial é a investigação que vai ser produzida e que vai levar à produção da dissertação do mestrado e da tese de doutoramento. A utilização de duas palavras distintas não é uma bizarria, portanto, diferenciar o que é uma dissertação do que é uma tese, por vezes é complicado, mas corresponde fundamentalmente à ideia dos fins de cada um dos graus, tal como estão definidos na lei, mas sobretudo tal como resultam da prática que nós fomos adquirindo na Faculdade de Direito ao longo dos anos. Todos nós sabemos que quem tirar um curso de mestrado ou um doutoramento pode seguir profissões muito diferentes. Há muitos mestrandos e doutorandos que vão querer seguir uma carreira académica, outros que vão ser advogados, vão ser juízes, vão ser notários, entre outras profissões jurídicas. Mas aquilo que nos preocupou na criação do curso de mestrado foi a definição de um conjunto de patamares de natureza científica e, de outro lado, que a exigência da frequência do curso fosse, de alguma forma, alicerçado na demonstração de conhecimentos que estão presentes, então, na elaboração de um trabalho, diríamos um trabalho de fim de curso, que tradicionalmente na nossa faculdade se chama relatório. Poderíamos chamar outra coisa qualquer, precisamente trabalho de fim de mestrado ou trabalho de fim de doutoramento, podíamos chamar paper, poderíamos chamar artigo. Relatório é mais plástico, porque vai permitir, consoante também o tipo de matérias e o tipo de professor que tem pela frente, elaborarem trabalhos de natureza muito diversa. Portanto, primeira verificação, o relatório corresponde a uma exigência, não podemos passar sem ela, embora, a meu ver, haja uma excessiva preocupação da faculdade com os elementos de avaliação que depois se transmitem também aos próprios estudantes. Segundo ponto, a avaliação do final do curso compreende não só o relatório, mas também os elementos orais, que foram correspondendo à participação do estudante ao longo do curso, nomeadamente, uma vez que quase todos os professores continuam a fazê-lo, a apresentação oral que é feita desse mesmo relatório, apresentação oral do tema, que é feita ao longo do curso. O que é que se pretende, então, com a apresentação deste relatório? Volto a frisar, para usar também um pouco a expressão inglesa, um work in progress. Portanto, que se está a avançar no trabalho, mas que esse trabalho, sobretudo, vai estar concluído com a tese ou a dissertação. A essência do mestrado não está nos relatórios, mas está no trabalho final. Muitos de nós, professores, por vezes somos confrontados com esta exigência, que é uma exigência legal, de que as classificações da parte escolar, como tecnicamente é designado, sejam tomadas em consideração na nota final. Isso é sobretudo válido para o mestrado. Mas nós sabemos, até de novo uma evidência empírica, que muitas vezes os estudantes, e sobretudo os mais jovens, só compreendem verdadeiramente o papel, a função do mestrado quando fazem a dissertação. E, portanto, também aqui uma ideia que eu gostava de transmitir. Por vezes as notas podem não ser muito boas, mas isso não impede que depois, na classificação final da dissertação do mestrado, a nota não corresponda efetivamente à valia do trabalho que no final foi apresentado. Portanto, a faculdade continua, de alguma forma,
a valorizar isso mesmo, quer dizer, é a valorizar a investigação que é produzida no final na dissertação ou na tese. Porquê? E agora só chamar a atenção para o seguinte ponto. Algumas faculdades já permitem, e olhando, por exemplo, agora para a tese de doutoramento, que um estudante possa utilizar na elaboração da tese materiais que já publicou. Em muitas universidades, por exemplo, em muitas faculdades técnicas, faculdade de medicina, por exemplo, é comum que um estudante apresente como tese de doutoramento um conjunto, por exemplo, de 2 ou 3 artigos que já publicou antes numa revista científica internacional. Eu lembro-me de brincar quando fazia os regulamentos da Universidade de Lisboa, quando era vice-reitor, com vários professores, nomeadamente alguns notáveis que dão nomes até centros de investigação da Faculdade de Medicina, no caso do professor João Lobo Antunes, e eu dava-me o seguinte exemplo: de que é que serve um bom artigo, uma boa tese em medicina, se no final o doente morre? Mais vale é que a tese corresponda a artigos que foram publicados em revistas internacionais, e esses artigos podem ser apresentados para comprovar os requisitos do grau de doutor. Entre nós não é assim. Entre nós, Faculdade de Direito, não é isso que acontece, e um primeiro requisito da tese ou da dissertação é a originalidade. E isso significa que a faculdade não permite, ou, pondo as coisas noutros termos, só permite com limites muito pequenos, que se utilizem materiais dos relatórios para esses trabalhos finais. Portanto, primeira recomendação: não se pode pensar que uma dissertação é, por exemplo, um agregado dos 3 relatórios de mestrado. Uma dissertação ou a tese de doutoramento terá que ser uma coisa distinta dessas. E por isso vão ver nos nossos regulamentos um conceito, que é um conceito complexo, que é o conceito da autoplágio, mas que corresponde precisamente a esta preocupação. O que a faculdade não quer é que os estudantes peguem os seus relatórios, juntem os relatórios e pensem que com isso preencheram os requisitos para a obtenção do grau de mestre em Direito ou do grau de doutor em Direito. As teses têm que ser originais, o que não impede que não se possam aproveitar alguns materiais da investigação que foi produzida nos relatórios. Para que é que servem então os relatórios? Fundamentalmente, e para utilizar um conceito que está na legislação, servem para demonstrar que o estudante é capaz de fazer investigação científica de forma independente. É fundamentalmente isso que se pretende que o relatório demonstre. Portanto, que se é capaz de fazer um trabalho científico de forma independente, consoante os requisitos do mestrado ou do doutoramento. Dito de outra forma, as exigências do doutoramento são mais aprofundadas do ponto de vista científico. Mas, portanto, a primeira ideia é essa ideia de independência. Por isso, e de um modo geral, não se valoriza muito o tipo de relatórios que correspondem a uma espécie de agregado de citações ou agregado de paráfrases. O estilo de fulano tal disse, António disse, Bento disse, Carlos disse, Duarte disse, e o relatório é apenas esse agregado de a exposição, a crítica de opiniões alheias. O relatório pretende demonstrar que se é capaz de fazer essa investigação científica de forma independente. E essa formação científica independente pressupõe uma capacidade crítica. É evidente que capacidade crítica, ciência crítica, tem muitos sentidos, mas aqui pretende sobretudo sublinhar-se essa visão de que num relatório, por exemplo, toda essa componente de transcrição tem pouco interesse, tem pouco relevo, é pouco original. E pelo contrário, o que se pretende é verificar se o aluno é capaz de fazer essa crítica. Segundo ponto, é também muito importante que os trabalhos, sejam os relatórios, sejam depois as teses e as dissertações, façam, para usar uma expressão que hoje é comum na ciência, façam uma revisão da literatura. O que é que isto quer dizer?
quer dizer que se espera que o autor tenha feito uma verificação de quais é que são os trabalhos mais relevantes naquela área a que se está a desenvolver. E, portanto, a revisão da literatura é isso mesmo, é uma atualização em relação à bibliografia que está publicada. Claro que essa atualização e, portanto, a revisão da literatura deve ser feita sempre em íntima ligação com o vosso regente da cadeira, porque vai depender muito das matérias saber o que é que se considera como relevante para essa revisão. Noutras áreas, por exemplo, noutras áreas científicas, no exemplo da gestão, o que frequentemente é valorizado é a leitura das revistas científicas especializadas durante os X números de anos. Por exemplo, que o mestrando ou doutorando leu todas as revistas científicas da especialidade e leu-as durante os últimos 3 anos e citou todos os artigos pertinentes. Como sabem, noutras áreas científicas, no direito ainda não é assim, há uma classificação das revistas científicas, elas não valem todas o mesmo. Isto é relevante porque um dia vão publicar e no Brasil isso está mais desenvolvido que em Portugal e a graduação das revistas não é a mesma e por isso publicar numa revista determinado percentil é mais relevante do que publicar noutras. Mas, portanto, um dos aspectos que é muito relevante é o verificar se o autor leu a bibliografia mais relevante. E nessa bibliografia mais relevante, também outro aspecto que é muito relevante, é o verificar se o autor leu os últimos livros publicados sobre um determinado assunto. Ainda há pouco, numa reunião com uma doutoranda minha, chamava a atenção que estava a citar livros de um autor que tinha publicado outros textos mais recentes em que tinha revisto a posição que tinha expressado, no caso era o Manual de Direito Constitucional, anos antes. Portanto, uma preocupação que tem que ter é revisão da literatura, o que significa que leram os livros as edições mais atuais dos livros dos autores que citaram. Por exemplo, no caso, estava a citar um manual, o manual do professor Canutilho, mas numa edição anterior às atuais, em que o autor tinha revisto muito o seu pensamento sobre um determinado assunto. Portanto, revisão da literatura significa atualização dessa bibliografia. E volto a sublinhar, isto, sobretudo nas teses e nas dissertações, é absolutamente essencial. Portanto, é absolutamente essencial que o autor tenha feito a verificação daquilo que é importante. Eu aconselho, antes de começar as investigações, a ler um tipo de livros que hoje volta a estar na moda, há 20 anos atrás, com a internet, profetizava-se o fim desses livros, que são as enciclopédias. As enciclopédias estão outra vez de volta. E há, na nossa biblioteca, e aqueles que estão fora de Lisboa podem ter acesso através da ligação Wi-Fi, através do... enfim, agora esqueci-me do nome, mas enfim, portanto... VPN, professor. Exatamente. Tem acesso... podem ter acesso a muitos materiais, que estão online. Portanto, enciclopédias clássicas, como a Enciclopédia Verbo, a Enciclopédia Polis, enciclopédias portuguesas e brasileiras. São, entre muitas outras, alguns dos recursos que devem ser utilizados no início da investigação. Mas depois não se esqueçam que há hoje em quase todas as grandes áreas do conhecimento enciclopédias especializadas. Portanto, enciclopédias para o direito internacional, para o direito civil, para o direito constitucional, para a história do direito, e essas são leituras fundamentais para entrarem nos temas e para conhecerem a bibliografia essencial sobre esses temas. É evidente que, estando em Portugal, é indispensável que conheçam os principais autores portugueses sobre um determinado assunto, e em especial demonstrem nos vossos relatórios que fizeram esse trabalho de revisão da literatura, não só, enfim, dos manuais de referência. Portanto, nós aqui na Faculdade de Direito continuamos a valorizar os trabalhos escritos, por isso valorizamos muito as teses.
portanto, as monografias, como antigamente se dizia, os livros especializados num determinado tema, e desvalorizamos, o que não quer dizer que não possa haver relatórios, teses e dissertações que tenham natureza ensaística. Portanto, mas, de um modo geral, não valorizamos esse tipo de literatura. Não quer dizer que, em determinado momento, cada um de nós não escreva ensaios, mas, de um modo geral, o que se pretende é monografias, portanto, obras especializadas. Aquilo que eu vou dizer agora não é totalmente universal, mas um dos aspectos que eu recomendaria era pensar um relatório como se estivessem a escrever um artigo para uma revista científica. E por isso, uma das recomendações que vos faço é o de, dependendo da área onde estiverem, escolherem uma revista científica considerada como nuclear nessa área e verem quais é que são os requisitos para poderem publicar nessa mesma revista. Cada vez mais, as revistas científicas são muito exigentes no tipo de recomendações que fazem aos autores. E, portanto, dependendo das vossas áreas, esse é um aspecto importante. Aquilo que nós gostaríamos, nós professores, era que cada um dos relatórios, pela sua qualidade, pudesse depois ser publicado, por exemplo, numa dessas revistas da especialidade. Mas, como verão, essas referências, portanto, essas exigências são muito diferentes de revista para revista. Outro ponto também importante. A Faculdade de Direito e Portugal, o Estado de Lisboa, portanto, e Portugal, não tem, ao contrário do Brasil, padronizado uma norma de citação. E, por isso, nós aceitamos na Faculdade de Direito normas de citação, nomeadamente aquelas que são utilizadas no Brasil. Portanto, as normas CAPES para efeitos de citação são perfeitamente admissíveis. O que não é correto é, num relatório ou num outro trabalho científico, adotarem mais do que uma regra de citação. Portanto, a partir do momento em que seguirem um determinado critério, esse critério tem que ser seguido até ao fim. Portanto, há critérios que são às vezes horríveis. Por exemplo, todos nós, portugueses e brasileiros, temos no geral muitos apelidos e sermos citados só pelo último ou só por um deles, por vezes, é um pouco empobrecedor. Portanto, homem 2022 ou homem 22 pode ser desagradável para quem é Barbas Homem. Não sei ali se o Carlos Ferreira tem outro apelido com que gosta de ser conhecido, mas, de um modo geral, o que é preciso, independentemente do gosto ou do desgosto dos autores, é adotarem uma norma de citação e serem coerentes com ele até ao fim do trabalho. E volto a repetir, embora isso em Portugal já tivesse sido discutido, não há uma norma especificamente portuguesa utilizável a este respeito. Portanto, seguirem a norma APB, a Associação dos Psicólogos, ou a norma CAPES, ou outra, que seja universal, isso é inteiramente admissível. Portanto, revisão da literatura, cuidado com as citações, são alguns dos elementos essenciais. Já falei também da originalidade do vosso trabalho e, do outro lado, da componente crítica que ele envolve. Portanto, o estilo paráfrase ou citação longa não é valorizado. O que é valorizado apenas é aquela componente que é estritamente do próprio autor. Ainda aqui algumas recomendações muito simples, mais 3 minutos, para depois ouvir as vossas perguntas e é sempre mais interessante o diálogo. Também, como há pouco ainda conversava com a direção do NEL, espero que aqueles que já saíram de Portugal ainda não se tenham desabituado ao português de Portugal. E, portanto, ainda me estejam a entender. Sei que quando chegam a Portugal isso nem sempre é evidente e nem sempre é fácil. Mas, portanto, ainda 2 recomendações muito simples. Primeiro, os relatórios devem ter uma introdução e conclusões. E a introdução e as conclusões devem ser simétricas. Alguns professores, como são o meu caso, até vão ao ponto de, e volto a repetir isso, eu sigo nos meus livros, a simetria é tão grande que as conclusões têm o mesmo número de páginas da introdução. É evidente
pode parecer-vos uma bizarria, não, isto não é absolutamente indispensável, mas é apenas uma noção do escrúpulo científico. Portanto, a introdução deve ser curta, deve ser a última coisa a ser escrita, juntamente com as conclusões. Uma das críticas mais fáceis num trabalho científico, portanto, mais ainda numa tese ou numa dissertação do que num simples relatório, é a crítica do não leu, não viu, não consultou. Como é que nós respondemos a essa crítica, que é uma crítica que todos nós temos num determinado momento da nossa vida? Precisamente na introdução, delimitando do que é que se trata e do que é que não se trata. Portanto, e por vezes, essa delimitação do que é que não se trata é tão importante como a delimitação positiva. Portanto, é muito relevante. E volto a repetir, esse é muito relevante também, e volto sobretudo às teses e às dissertações, porque é uma das críticas mais fáceis para um arguente, quer dizer que o estudante, portanto, fez o seu trabalho e não viu, por exemplo, determinado tipo de livros. E hoje, enfim, em que o direito tem uma dimensão, uma produção científica muito grande todos os anos, é impossível a qualquer um de nós ler todos os livros ou ler todos os artigos que há sobre um determinado tema. É virtualmente impossível. Como é que nós nos defendemos? Precisamente com a introdução. E as conclusões devem ser simétricas à introdução, curtas, concisas. No passado, portanto, a legislação portuguesa já não diz isso, mas, sobretudo, volto a repetir, para as teses e as dissertações, os professores de Direito continuam a sentar nessa ideia, as teses devem trazer um contributo para o avanço do conhecimento científico. E, por isso, aquilo que têm que pensar e devem levar às vossas conclusões é o que é que o vosso relatório trouxe de novo que ninguém disse ou ninguém disse daquela maneira. E, portanto, ninguém melhor do que o autor sabe qual é o original dessa mesma obra. E respondendo já aqui a uma das questões que aqui aparece, é em diálogo com os vossos regentes que terão que saber quais são os limites dos relatórios. Portanto, não há uma norma geral aplicável a todos os casos. Isso tem que ser pensado de acordo com as orientações que vos são transmitidas pelo vosso regente. Portanto, são fundamentalmente estas. Estou a ver que já estão a surgir muitas perguntas. Essa é realmente uma das preocupações que tem que ter. Portanto, chegar a conclusões, as conclusões serem precisas e sucintas, portanto, em bom português. E, de outro lado, as conclusões assentarem muito nessa preocupação que tem que ter é o que é que o vosso relatório, e ainda mais a tese ou a dissertação, diz de original que nem ninguém disse antes ou ninguém disse daquela forma. É muito difícil ser original hoje em dia, mas, por vezes, a originalidade não tem que ver com o tema, não tem que ver sequer com o tratamento, por exemplo, pode ver com as fontes que foram utilizadas. Certo tipo de decisões judiciais, por exemplo, ou certo tipo de bibliografia, ou certo tipo de contratos. Portanto, essa é também uma das preocupações que devem ter, e volto a frisar, à medida que forem avançando nos patamares, portanto, do relatório para a dissertação, depois para a tese de doutoramento, um dos aspectos mais valorizados é exatamente essa capacidade para ser original. Para ser original, claro, e bom. Carlos, fica agora à vossa disposição para então responder às questões, talvez seja agora mais fácil então conversar com todos. Perfeito. E, professor, deu para entender muito bem, foi perfeito. Sobre a exigência de número de páginas, o professor já respondeu, que seria com o regite. Tem uma pergunta aqui da Silvia Guedes. O que é mais apreciado, índice ou sumário? Quer dizer, são coisas diferentes, não é? Portanto, o índice é vantajoso, portanto, é algo que deve existir. Um sumário é uma espécie de resumo, não é?
Como sabem, agora, hoje, também já houver uma exigência de formatação dos textos, devem ter keywords, portanto, palavras-chave, e um abstract, portanto, um resumo, talvez possa ser entendido como esse tal sumário. Né? Portanto, isso é também indispensável hoje na apresentação dos nossos trabalhos científicos. De outro lado, também não se esqueçam, portanto, também não quero ser mal interpretado no que vou dizer a seguir. Hoje, os trabalhos científicos que nós publicamos na nossa universidade são objeto de tratamento por um programa antiplágio. E para além do programa antiplágio, há depois outros procedimentos que os professores das diferentes disciplinas utilizam. E nós, todos os anos, somos confrontados com um número de casos enfim, felizmente são sempre pequenos, de plágios. Portanto, muito cuidado com o plágio. O plágio depois tem exatamente o Urcund, é uma das plataformas que é utilizada na faculdade, mas, portanto, muito cuidado com a originalidade do trabalho. Portanto, temos tido várias situações de plágio e, portanto, com certeza na disciplina de metodologia da investigação científica falaram sobre as regras aplicáveis na faculdade acerca disso. Há mais uma pergunta da Bibiana Vaz Poeta Roenick. Os relatórios devem ser entregues semestralmente ou é somente ao final do primeiro ano? É no final do primeiro ano, sim. Portanto, também aqui pode haver algum outro procedimento que os vossos regentes estabeleçam. Portanto, talvez aqui até mais importante do que a resposta formal, no fundo o ensino assenta numa relação de confiança, uma relação fiduciária entre o professor e o estudante. E por isso tem que tentar compreender com o vosso regente quais é que são as regras que ele vai aplicar na sua disciplina. E aqui também apenas uma verificação. Muitos dos professores da Faculdade de Direito foram contra o chamado processo de Bolonha, e nomeadamente contra a burocracia que foi associada ao processo de Bolonha. E nessa burocracia veio a ideia de que as disciplinas deviam ser disciplinas semestrais. Na Faculdade de Direito sempre houve a tradição de disciplinas anuais e, sem embargo, poder haver disciplinas semestrais, como por exemplo a tal metodologia da investigação científica, as cadeiras do mestrado científico e do doutoramento já verificaram que são disciplinas anuais. Portanto, a semestralização foi apenas uma exigência da burocracia que nos, então, obrigou a fazer esta distinção. Enfim, Direito Civil 1, Direito Civil 2, mas na prática o que os professores consideram é uma mesma disciplina, e por isso há só um relatório no final do ano letivo. Dito de outra forma, se nós pudéssemos, não havia Direito Civil 1 e 2, ou Constitucional 1 e 2 e por aí adiante, havia só Direito Constitucional, ou Direito Civil, ou História do Direito, sem essa simulação de serem diferentes disciplinas semestrais. Noutras faculdades, no entanto, há, enfim, uma efetiva semestralização e disciplinas muito diferentes ao longo de um ano letivo. A Marina Sena pergunta: como saber se a bibliografia que eu consultei é suficiente? Há um limite mínimo de referências? Não há um limite mínimo de referências. Portanto, aqui é um trabalho, realmente a pergunta é uma pergunta muito difícil. Se for assistir, portanto, é uma recomendação que faço, ao longo do ano letivo, que estejam aqui na Universidade de Lisboa, vejam discussões de doutoramento ou discussões de mestrado, consoante o ciclo em questão, e assistam a essas discussões. Portanto, é muito instrutivo. A Faculdade de Direito é muito exigente. A Faculdade de Direito é muito exigente, nomeadamente depois na prova pública de discussão. E essa prova pública de discussão é realmente uma prova de grande acutilância verbal. Portanto,
Não porque os professores gostem enfim, de atormentar os estudantes, mas pura e simplesmente porque sabemos que muitas vezes é nesse clima de grande exigência intelectual que os estudantes revelam todas as suas capacidades intelectuais. E, portanto, assistam a essas provas, se tiverem ocasião, e essas discussões são, portanto, muito interessantes, são muito instrutivas para se prepararem para o momento em que tenham que enfrentar essas provas de discussão. Do ponto de vista psicológico, são provas muito duras, mas têm que estar preparados para elas. Portanto, não há um limite mínimo de referências bibliográficas. Isso vai depender muito das matérias. Por exemplo, se alguém for fazer uma tese sobre responsabilidade civil, vai encontrar-se perante, eventualmente, milhares de livros que podem ser relevantes. Quem for escrever uma tese só sobre, por exemplo, responsabilidade civil por medicamento deficiente, provavelmente vai encontrar-se perante um núcleo muito mais restrito de bibliografia de referência. O que se espera é que ao longo do ano, portanto, com o vosso regente e portanto, compreendendo as regras do jogo, já saibam, por exemplo, quais é que são as referências essenciais do ponto de vista científico. Quer dizer, quem são aqueles professores de referência, portugueses ou brasileiros e outros, que não podem deixar de citar, não podem deixar de conhecer. Em relação à bibliografia de outro nível, por exemplo, artigos de revistas, às vezes é mais complicada esta referência, precisamente porque, por exemplo, para um estudante brasileiro pode ser mais difícil saber quais é que são as revistas científicas portuguesas relevantes, e de outro lado, o mesmo se aplica em relação a portuguesa, em relação a artigos publicados no Brasil. Portanto, não há uma resposta indiscutível em relação a isso. Se forem assistir a estas discussões de doutoramento, portanto, onde o tema aparece sempre, o tema da bibliografia, vão verificar que é uma crítica comum que é feita aos autores, é precisamente o de eventuais omissões bibliográficas. Quando elas são aqueles livros de referência, mas imaginaram, a pessoa que está a fazer um trabalho sobre responsabilidade civil e não cita Menezes Cordeiro, claro que isso é escandaloso. Não é? Mas, portanto, não há um número de referências mínima, o resto vem precisamente na argúcia, no conhecimento científico, saber quais é que são as autoridades num determinado campo científico. Nesse mesmo sentido, vem uma pergunta, que eu vou dar uma pausa só porque tem uma questão que é parecida com a última pergunta, que é a da Maria Sena. Ela também tem dúvida com relação às referências bibliográficas. O professor diz para usar bibliografia cientificamente idônea e relevante. Como distinguir? Há um texto muito divertido que eu costumo citar nas minhas aulas, o texto de um autor brasileiro, cujo nome não me lembro, que é "Por favor, não me fale do Código de Hammurabi". Portanto, é apenas aqui uma referência, portanto, divertida. Não é? Muitas vezes as pessoas, nos seus trabalhos científicos, falam sobre o Código de Hammurabi como se fosse um texto de ontem e estivessem familiarizados com o Código de Hammurabi. Portanto, nós não nos devemos falar de assuntos que não conhecemos, devemos evitar ao máximo referências completamente incidentais e devemos, na verdade, fazer essa pesquisa científica das publicações mais recentes. Portanto, as tais enciclopédias, os dicionários jurídicos, os livros do professor Menezes Cordeiro, Paulo Otero e outros, portanto, as referências principais em cada uma das nossas áreas científicas são fundamentais para conhecermos quais é que são esses autores de referência. Muitas vezes o nosso trabalho é um trabalho de ir destapando, não é? Como que puxando o fio. Quais é que são os livros, por exemplo, que Menezes Cordeiro cita, que livros que Menezes Cordeiro cita, por sua vez, são citados por esses autores, para podermos ter esse conjunto de referências cruzadas. Mas, portanto, é um cuidado que devem ter. Certamente já viram que na Biblioteca da Faculdade de Direito de Lisboa e outras bibliotecas especializadas é possível fazer pesquisas por descritores.
E, portanto, esse é também um dos trabalhos que têm que fazer, que é, no fundo, todos nós fazemos. Portanto, ir aos sites das bibliotecas científicas especializadas, portuguesas, alemães, inglesas, enfim, francesas, aquilo que for relevante para a vossa pesquisa, para ir verificar o que é que aí aparece como referência fundamental, quer em termos de livros, quer em termos de artigos. Em termos de artigos científicos, agora também, de novo, uma especificidade. Nem todas as revistas científicas têm a mesma importância e, de outro lado, nem todas têm a mesma importância para todas as áreas. Portanto, eu poderia falar sobre algumas especializadas nas áreas científicas que domino. Enfim, terão que conversar com os vossos regentes ao longo do curso para saber quais é que são as referências essenciais para esses professores. Portanto, mas volto a lembrar, portanto, através dos escritores, através Amazon, até da Amazon, por exemplo, para livros publicados em língua inglesa, da Beck para livros publicados em língua alemã, podem sempre fazer essa pesquisa. E, de outro lado, também não se esqueçam, a Biblioteca da Faculdade de Direito de Lisboa tem empréstimos interbibliotecas. Portanto, podem, através da Biblioteca da Faculdade de Direito, pedir para consulta em Lisboa livros de qualquer outra biblioteca de qualquer parte do mundo. Portanto, a única coisa que têm que pagar é os portos de correio e veem se o livro vos interessa ou não. Portanto, isso, como certamente já verificaram, muitas vezes, quando lemos o título de um livro, parece-nos que o livro nos interessa, depois, quando vamos ler o livro, afinal de contas, não tem nada que interesse para a nossa investigação. Portanto, para evitar comprar os livros, as bibliotecas têm este sistema há décadas, o empréstimo interbibliotecas, que é muito útil e que funciona bem, esteve a funcionar até mesmo durante o período da pandemia. Eu vou para duas perguntas que o Silvio Pereira Júnior fez. E ele fala assim: a entrega dos relatórios foi adiada do dia 31/7 para o dia 15/9. Pergunta: a partir de que data os relatórios podem ser entregues na Secretaria da FDU? E logo em seguida, ele já faz outra pergunta: as defesas das dissertações vão continuar a ser online para a nossa turma 21/22? Quanto à primeira pergunta, confesso que não sei bem, mas eu penso que em qualquer momento os relatórios podem ser entregues, mas eu próprio também vou verificar com a Secretaria. Portanto, o ano passado entrou em vigor esta nova versão do relatório. Antigamente as teses eram entregues em papel e podiam ser entregues em papel em qualquer altura. Eu penso que agora também podem ser entregues em qualquer altura, mas são entregues apenas por via digital. Quanto à outra pergunta, que era qual era sobre, peço desculpa, agora perdi-me. As defesas das dissertações vão continuar a ser online para a sim. Sim. Aqui vou só apenas dizer, vou utilizar uma cláusula muito comum nos contratos em língua inglesa, a cláusula as is, não é? Como está. A Faculdade de Direito cumpre leis. As leis que foram aprovadas no período da pandemia vieram permitir a realização das provas de discussão, das dissertações e das teses online. E, portanto, nós vivemos ainda nesse período, portanto, em que a legislação permite que as provas decorram desta maneira. Então, ainda há pouco estava a conversa, aliás, com 2 orientandos meus de doutoramento que vão prestar provas em breve, e a pergunta até era sobre, a faculdade perguntou-lhes, os serviços académicos, se queriam vir a Lisboa para a discussão ou se pretendiam fazer a discussão online. Portanto, a resposta é, no fundo, as is. No momento atual, a legislação permite que se faça dessa maneira. E isso tem sido excelente para os estudantes, mas também para os membros do júri. Portanto, as discussões das dissertações têm sido feitas quase todas online. As discussões das teses de doutoramento têm sido feitas, umas à distância, outras em regime misto. O regime misto é mais cansativo para os candidatos e para os membros do júri, portanto, obriga uma atenção ao computador e às pessoas que estão na sala, mas realmente é muito cómodo para todos.
Tem uma pergunta que eu peço desculpa, deixei passar, da Giane Silva. Ela pergunta o seguinte: pergunto se, entre os tipos de citação bibliográfica aceitas, tem alguma mais usualmente aceita? A pergunta da Giane. Não. Quer dizer, a partir do momento em que a faculdade não tem uma norma, portanto, aceita, isso é, evidentemente, se estivesse a falar para estudantes portugueses, talvez falasse de outra forma, mas como estou a falar para colegas brasileiros, no fundo é para dizer, e que estão habituados, portanto, fizeram as licenciaturas, não é, as graduações fizeram no Brasil, habituados a um determinado modelo de citação, nada impede que utilizem essas normas e que são aceitas pela CAPES e por outras instituições brasileiras. Professor, referente, no caso, a saber como, a Giane Silva, ela queria saber como ter acesso à agenda das teses que serão defendidas para poder assistir. Se tem algum local para poder ela ter acesso. Sim, portanto, elas são divulgadas na página da faculdade. Até o verão não vai haver mais teses de doutoramento, vai haver mais dissertações de mestrado, mas não vai haver mais teses de doutoramento. Portanto, as provas são públicas, não se esqueçam, isso é um requisito básico, não é, do nosso direito, luso-brasileiro, e o público, durante o tempo da pandemia, é também assegurado pela possibilidade das pessoas estarem presentes por videoconferência. Portanto, é criada uma sala própria para assistir às sessões por videoconferência. No caso das teses, que já são só discutidas de forma presencial, já não tem havido essa possibilidade. Dito de outra forma, quando era totalmente online, era indiscutível que as pessoas podiam assistir à distância. Atualmente o modelo já não é assim, portanto, se o modelo é presencial ou semipresencial, a participação online só é assegurada para os candidatos que tenham pedido para participar à distância ou para os membros do júri que participaram à distância. Eu vi ali também uma pergunta, onde é que está no site da faculdade, eu confesso que não sei bem, não sei responder. De qualquer das formas, está em teste uma nova página da faculdade, portanto suponho que no início de setembro talvez esteja testada para poder ser colocada online, e um dos dados relevantes é precisamente a divulgação destas discussões. Ao longo do ano, portanto, evidentemente agora já é difícil dizê-lo, não é? Porque muitos já não vêm à faculdade, mas ao longo do ano é algo que devem também solicitar aos vossos regentes, que é a indicação de teses que valha a pena assistir. Portanto, nem todas as teses têm o mesmo valor, mas há algumas discussões que podem ser muito úteis, em que se aprende no diálogo entre os arguentes e o candidato. Mas, sim, há um local onde são publicadas as provas. Da Mariana Sena, o professor já respondeu. Onde no site? Tem uma pergunta do Lucas Santos Ritter. Qual é o momento mais adequado para um aluno que irá iniciar o mestrado 22-23 e escolher orientador? Isso deve ir conversando com os vossos professores ao longo do curso. Não é? Evidentemente que a escolha do orientador formalmente só é feita no final, portanto depois da publicação das classificações e quando já têm a ideia do tema que vão escolher, mas enfim, ao longo do ano todos os estudantes vão tendo mais simpatia com certos professores e com certas matérias e vão conversando com ele ao longo do ano. Portanto, não no início do ano, isso ainda é muito cedo, mas naturalmente ao longo do curso é algo que isso deve ir sendo pensado. Meia culpa não é a culpa institucional da Faculdade de Direito. Nós às vezes demoramos muito tempo em certo tipo de procedimentos, publicação de notas, constituição de júris, etc., mas a relação que deve ser estabelecida entre os estudantes e os professores
é algo de, volto ao tema, não é uma relação de confiança, é algo de realmente muito, muito importante. Aquilo que é de evitar, mas sei que por vezes é inevitável por causa da distância, é a ideia de que o orientador só conhece da tese no momento em que o aluno deposita a tese na secretaria. Portanto, a maior parte dos professores está disponível para um diálogo ao longo dos anos que demora a participação, a preparação de uma tese, ou do ano que demora a preparação de uma dissertação de mestrado. Por vezes esse diálogo não é fácil, porque os professores têm muitos outros orientadores, aulas e muitas outras coisas, mas não devem deixar de ir tentando conversar com o vosso orientador. Eventualmente fazendo, como muitos fazem, continuando a assistir às aulas desses professores no ano seguinte. Portanto, já fizeram a cadeira, mas não deixam de continuar a assistir às aulas de professor, às aulas de licenciatura, às aulas de mestrado. Isso, por vezes, ou muitas vezes, continua a ser um excelente investimento do ponto de vista académico. O som está desligado. Desculpa, pensei que tinha ligado. A pergunta do Silvio Pereira Júnior. O professor poderia indicar algumas revistas científicas na área do direito que considera relevantes? Não, quer dizer, é completamente impossível. Portanto, hoje as revistas científicas são tantas, em Espanha, em França, em Inglaterra, no Brasil, em Portugal, que seria completamente impossível estar a fazê-lo. Isso é algo que tem que haver em diálogo com os vossos regentes. Reparem, em qualquer dos casos, a biblioteca da faculdade tem no piso de cima as revistas científicas mais importantes, ou que considera mais importantes, e paga essas assinaturas dessas revistas. Eu posso dizer-vos, mas já fui professor bibliotecário, essas assinaturas são caríssimas, são muito caras, é um grande investimento. De outro lado, através da BON, tem acesso a muitas outras revistas científicas. Façam sempre tem que fazer, no fundo, esse investimento junto com os vossos regentes. Portanto, as revistas, diria, acreditadas, e há rankings de revistas, dependem muito de área para área. Não há provavelmente um ranking universal. E tem mais uma pergunta, professor, do Rogério Alves da Silva. Não é necessariamente sobre o relatório, mas ele pergunta sobre se na FDU já tem previsão de início do ano letivo, 22-23. Sim, é no início a licenciatura, meados de setembro. Eu penso que não tenho aqui a data, penso que é 3 de outubro, por aí, que é o início do segundo ciclo. Não sei bem. Mas, portanto, se não for durante a próxima semana, até ao fim do mês, vai ser publicado o calendário escolar. E o calendário escolar, para não haver nenhumas dúvidas e também não haver pedidos de prorrogação do prazo, vai incluir exatamente, 3 de outubro, vai incluir a data de entrega dos relatórios 22-23. Isso, aliás, vai permitir uma outra coisa, não é? Muitos dos professores, quase todos nós professores, estamos habituados a programar o nosso ano académico pensando na apresentação dos relatórios em setembro. Portanto, as aulas indo tranquilamente até junho. E para dar tempo aos estudantes dar tempo aos estudantes para preparar os seus relatórios, o calendário académico vai ter que ser alterado pelos próprios professores. Portanto, a data de entrega dos relatórios vai ficar a constar dos relatórios, precisamente para não haver dúvidas, nem de estudantes, nem de professores, sobre quais são as datas relevantes, nomeadamente enfim, do período do mês, pelo menos, que os estudantes têm que ter, sem aulas, para preparar a redação dos relatórios.
Acho que não tem mais perguntas aqui. Eu queria aproveitar essa oportunidade e fazer uma pergunta ao professor, apesar da escrita. Peraí, só um. Estou na faculdade e acabou de passar um avião aqui agora. Apesar da escrita ser algo bem pessoal, eu queria saber ao professor esse processo de escrita, se lê e escreve no mesmo momento, ou se lê a obra completa, ficha e escreve depois. Queria só o professor pudesse falar um pouco sobre esse processo de fato de escrita, apesar de ser bem individual e de cada pessoa ter algo, mas rapidamente sobre isso. É uma excelente pergunta, não é? Mas cada um vai ter que adquirir o seu próprio ritmo e provavelmente ao longo da vida vai mudar o método de escrita. Eu ainda sou do tempo, quando fiz o mestrado, com o doutoramento já não, em que não havia computadores, ou estava-se no início dos computadores. O meu primeiro emprego como advogado foi, aliás, ser advogado numa multinacional de computadores. E, portanto, todos nós escrevíamos, era fichas, e tínhamos os livros em fichas. A biblioteca da Faculdade de Direito, que hoje é uma grande... Enfim, para quem conhecia outros modelos, é hoje uma conquista extraordinária. Não era uma biblioteca presencial, portanto era preciso requisitar os livros, só se podia ler um livro. É um bem extraordinário que hoje a maior parte das bibliotecas universitárias sejam bibliotecas presenciais, e de outro lado, precisamente porque é presencial, nós podemos tirar o livro, ver se nos interessa ou não, voltar a pôr na estante e passar para o próximo. Também não se esqueçam que têm possibilidade de frequentar as bibliotecas da maior parte dos países europeus. Portanto, através, no fundo, desta mesma ideia de utilizar o EduROM, também nós podemos aceder às bibliotecas da maior parte das bibliotecas do mundo, e muitas dessas bibliotecas são bibliotecas presenciais. E só aqui uma experiência que eu só conheci, não como estudante, mas já como professor. A maior parte, ou muitos dos nossos colegas, professores europeus e americanos, compram poucos livros científicos. Eu me ficar surpreendido de ir a casa de grandes professores americanos, para dar este exemplo, e ficar surpreendido de eles terem poucos livros em casa. Portanto, tinham muitos romances, muitos livros de poesia e de outros assuntos que lhes interessavam, mas os livros de direito iam consultá-los à biblioteca. E as bibliotecas têm todos os livros. Se forem à biblioteca, por exemplo, da Universidade de Munique, na Alemanha, vão ver que tem tudo. As bibliotecas dos institutos Max Planck, incluindo livros portugueses e brasileiros. Portanto, se tiverem possibilidade de viajar pela Europa, aproveitem essa oportunidade, portanto, um turismo cultural e educativo. Portanto, as bibliotecas têm tudo, não é? As bibliotecas estrangeiras. E não é frequente os professores terem muitos livros técnicos em casa. Aliás, se forem até comparar os preços dos livros, vão verificar que os livros das grandes editoras internacionais, por exemplo, Springer, facilmente custam centenas de euros, e as tiragens, curiosamente, são tiragens pequenas. Porquê? Porque os livros são comprados pelas bibliotecas. Os professores raramente compram livros técnicos, sobretudo se os livros custarem, como facilmente custam, 500 ou mais euros. Portanto, como ler esses livros? Primeira coisa, habituarem-se a frequentar estas bibliotecas portuguesas e outras. Portanto, há cada vez mais bibliotecas, volto a repetir, que são bibliotecas presenciais. Em Lisboa, a biblioteca da Universidade Católica, por exemplo, é também uma biblioteca presencial. Não sei qual é o regime de consulta agora, depois do Covid, mas não levantavam problemas. Para quem se interessa por assuntos gerais, de filosofia e outros, a biblioteca da Faculdade de Letras, em frente à biblioteca de Direito, é também uma biblioteca presencial excelente, extraordinária, com um ambiente de estudo fantástico. Também não sei se já está aberta o tempo todo. Houve, antes do Covid, momentos em que a biblioteca funcionava 24 horas por dia. Precisamente porque muitos estudantes preferiam ir para essas bibliotecas para estudar
e não apenas para preparar as suas teses também, dissertações, enfim, exames finais, com toda a tranquilidade. Hoje eu utilizo uma ferramenta que os mais modernos computadores têm, portanto está incorporado no Word, mas que existem várias ferramentas online, que é, e no fundo corresponde já ao modelo daquilo que na sociedade de informação chamou a internet das coisas, que é a interação voz e outros mecanismos. Nós podemos ditar e o computador registra o que estamos a ditar. Por exemplo, estamos a ler um livro e estamos a ditar para o computador o resumo desse livro. E o Word, hoje, no início não era fiável, hoje é muito fiável, habitua-se à nossa voz. Por exemplo, eu poderia estar aqui com o meu Word ligado e o Word estaria a registrar tudo como se fosse uma ata daquilo que está a ser dito. Mas há programas, há softwares gratuitos que fazem isto também. Portanto, que permitem estar a ler um livro. Por exemplo, se estiver a ler um livro noutra língua, isso é fantástico, não é? Nós estamos a ditar e a fazer o resumo já desse mesmo texto. E vice-versa. Eu utilizo essa ferramenta também muito para revisão de textos. Agora acabei de entregar um texto de uma conferência que referi nos 200 anos do Supremo Tribunal de Justiça. A minha voz, eu sei que é uma voz monocórdica e baixa. O Word, felizmente, tem vozes femininas bonitas. Ouvir o meu texto lido com uma outra voz permite-me constantemente estar a descobrir coisas que eu, quando leio os meus textos, não vejo. Não é? Gralhas, repetições de palavras. E isso é, portanto, algo de muito relevante. O professor Canutilho foi a primeira pessoa que eu ouvi utilizar esta expressão, que os professores de Coimbra usam muito, e eu também, acerca dos nossos trabalhos, que é a expressão oficina. Portanto, que os trabalhos, às vezes, do ponto de vista literário, não estão bons. E a expressão é falta-lhes oficina, portanto, falta-lhes trabalho literário. E isso é também muito importante nos vossos relatórios, mas mais ainda nas teses e nas dissertações. E, portanto, aqui aplicam-se regras gerais, que já não vou ter tempo de desenvolver, mas que têm que ter também cuidado. E se quiserem depois, eu posso depois fazer chegar ao NEL, a alguns sítios onde há algumas destas regras muito simples. Por exemplo, escrever no presente do indicativo, evitar a voz passiva. Portanto, há um conjunto de regras gerais da gramática que nós também devemos utilizar na elaboração dos nossos livros. Por exemplo, a leitura fica muito complicada se um texto começa no presente e depois vai para o passado, para o futuro. É sempre o presente do indicativo em todos os casos. Com exceções, claro, por motivos estilísticos ou outro, porque estão a relatar coisas do passado, mas há, portanto, regras de comunicação e regras gramaticais que devem também ser alvo da nossa atenção quando estamos a escrever o texto. E, nomeadamente, essa preocupação com a oficina do texto. Acho que a Nicole Brito fez uma pergunta, mas quais regras são utilizadas para os relatórios? Aqui no Brasil utilizamos a BNT. Existe uma regra específica em Portugal? Não, portanto, eu já tinha respondido, portanto, podem perfeitamente utilizar essa regra, portanto, é também utilizável em Portugal. Portanto, em Portugal já foi estudado se deveria ou não ser aprovada uma regra, poderia ser até diferente consoante os cursos científicos, as ciências exatas e as ciências sociais e humanas, mas nunca chegou a ser aprovada nenhuma regra. Nem mesmo na comunicação do judiciário. Eu fui diretor do Centro de Estudos Judiciários, a Escola da Magistratura, procurei que fosse adotada uma regra para a elaboração das sentenças, mas também aí não há uma regra aplicável. Pronto, acho que não tem mais perguntas. Assim, acho que não tem. Mas perguntando. Acho que as dicas dadas pelo professor aqui, ele foi falando, eu fui anotando, e como estudante,
Acho que tem muitos colegas que ainda estão de 22 e 23, e o professor falou muito sobre isso, que é conversar com o regente. É muito importante, é fundamental ter essa conversa com o professor regente, participar dos júris. E já não tendo mais perguntas, professor, eu, eu agradeço e gostaria de dar a palavra para o professor, a palavra final. Muito bem, simplesmente para desejar, primeiro, boas férias, não é? É preciso gozar férias, portanto, que venham em 15 de setembro, se não vierem, que os relatórios venham também com com a vossa energia e as maiores felicidades para a elaboração dos relatórios e das teses. Felicidades e voltem sempre à faculdade. Não é? Eu agradeço muito a presença do professor, agradeço também a presença de todos aqui que estão presentes, seja do Brasil, de Portugal, de qualquer lugar do mundo. As dicas do professor aqui são valiosíssimas para quem já está na fase final, para quem também vai iniciar, mas ainda tem um norte. E eu creio que o vídeo está sendo gravado, vai ser postado posteriormente no YouTube, nas redes sociais. Fiquem ligados para ter acesso ao link. E é isso. Agradeço a todos aqui, agradeço ao professor, boas férias, bons santos, boas festas e boa escritura também de relatórios. Exatamente. Tudo bom. Até breve. Sem Covid também. Fica o vídeo.